Quando somos chamados e convencidos pela luz de Cristo, que brilha em nosso coração, nos obriga a entrar num processo de santidade, de separação do próprio mundo profano, do mundo secular, do mundo o qual nós vivíamos, daquele mundo cujas ideologias, cujos pensamentos, cuja espiritualidade era uma espiritualidade corrompida, com suas ideias, com suas ideologias, com seus conceitos errôneos, pervertidos, corrompidos. E exige de cada um que vive a experiência da iluminação de Cristo um afastamento. Isso é natural, até que a verdade se estruture dentro de nós, que as coisas espirituais tenham uma certa estrutura, onde o engano e a mentira, a corrupção já não mais irá ter poder sobre o nosso entendimento. É necessário um afastamento, um isolamento daqueles que são da carne, que buscam conhecimento espiritual através da sua carne, através dos seus próprios conceitos. E Enoque, no capítulo 12, ele fala sobre isso. E antes destas coisas acontecerem, o que? Do juízo do sentinela, dos gigantes, que ele narra toda aquela história, a qual já é conhecido de muitos de vocês. Diz a Bíblia, diz o texto, que Enoque esteve então escondido. Esse escondido é também um estado mental de separação do mundo ímpio. É a condição mental que nos mantém afastados da própria corrupção. Porque nós não vamos conseguir desenvolver uma santidade, nós não vamos conseguir preservar a pureza do nosso entendimento em meio a uma corrupção. É necessário que a gente saia desse meio. Esse sair fala de um isolamento, fala de uma separação, fala de um afastamento que é natural. Muitas vezes é doloroso, mas nós temos que nos afastar de pessoas que são contra aquilo que agora a luz de Cristo começa a trazer como verdade dentro de nós. Até que nós venhamos adquirir um certo poder para conviver com essas pessoas e não sermos absorvidos pelos enganos e pela perversidade que há nelas. E então Enoque fala essa experiência de afastamento, de estar escondido da corrupção, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, e onde ele havia estado e o que havia acontecido. E esteve, no versículo 2 fala, no capítulo 12, e ele esteve totalmente engajado com os santos e com os sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Rei da Paz. Houve paz durante esse processo, e há paz para todos que buscam a santidade, a separação, mesmo que se isolem. Eis que os sentinelas chamaram Enoque o escriba. Então você veja que esse afastamento, na verdade, deve acontecer com cada um que experimentou a luz de Cristo na sua vida e que vive em meio à corrupção, a esse ego-gigantismo, a essa egolatria. É interessante quando nós vemos em muitos livros apócrifos que quando o Senhor mostrou a Sete o caminho, apontado o caminho que ele deveria seguir para se livrar da própria vaidade, da própria corrupção, da própria impiedade, a qual só estava se instalando nos filhos de Caim, que configuram os filhos da carne e que buscam, através da religiosidade, agradar a Deus. Quando Sete, o filho de Adão, o terceiro filho de Adão, ele é separado e posto numa montanha, diz os livros apócrifos, alguns livros apócrifos. Essa separação dos cainitas com os setistas realmente fala de uma santificação, de uma interrupção na relação entre os dois, porque não tem como
haver santidade com essa mescla, com essa mistura. E eram proibidos de descer a montanha e ir até os filhos dos homens, porque a corrupção era muito grande no entendimento espiritual, no entendimento religioso que estava se difundindo entre os filhos do homem, os filhos da carne. Então veja que esse é o processo natural de todos que buscam o entendimento e a elevação do seu entendimento. E Enoque fala sobre isso, justamente nesse capítulo 2, que ele esteve separado, ele esteve escondido, ele esteve em santidade, ele esteve buscando a pureza, para que depois ele recebesse a missão de descer e levar a mensagem àqueles que haviam descido e se corrompido com as filhas dos homens. É muito interessante isso, para que a gente possa entender toda a dinâmica dos fatos que ocorrem com todo aquele que larga a própria santidade para conviver numa relação com os filhos da carne, que busca a espiritualidade através da carne e não através da fé.